Sejam bem-vindos ao Closer. No episódio de hoje, vamos abordar os diferentes aspectos emocionais relacionados à cirurgia plástica. Hoje eu tenho como meu convidado o Dr. Salton, um profissional que eu tenho grande admiração, tanto pela vida profissional dele, pelos diferentes aspectos, né, Salton? Que poderiam virar livro ou um filme, mas já viraram. Pode virar um outro episódio de outro assunto. Pode. Então seja muito bem-vindo, é uma satisfação tê-lo aqui conosco no programa. Eu que agradeço. Prazer em vir. Maravilha. Salton, a cirurgia plástica, do meu ponto de vista, é uma das mais complexas da medicina. Então ela transborda um pouco da rotina, ela associa um pouco da rotina do dia a dia das pessoas com a parte médica. E isso se confunde muito. Então, o aspecto emocional das pessoas, elas entram na cirurgia plástica em diferentes formas, né? Então, os pilares principais da cirurgia plástica de qualidade são 4. As condições físicas do paciente, as condições emocionais do paciente, condições familiares e condições financeiras. Mesmo elas estão sendo independentes, o impacto emocional ele envolve tudo isso. Muitos pacientes veem a cirurgia plástica como um atalho, não uma construção, que envolve todos esses aspectos. Eu gostaria de perguntar para ti, o que tu acha disso, qual que é a importância, o impacto emocional na tomada de todas as decisões? Eu acho que a questão é a expectativa que o paciente ou a paciente tem quando vem aqui ao cirurgião plástico, né? Se vem com a expectativa de corrigir determinada alteração que realmente precisa ser corrigida, sabendo que isso vai lhe trazer benefício físico, mas emocional também, né? Ótimo. Agora, se a pessoa vem com uma expectativa além disso, de corrigir como se fosse um atalho todos os seus sofrimentos emocionais, aí ela provavelmente vai se sentir frustrada depois da cirurgia, né? Então, eu acho que a expectativa adequada, do ponto de vista emocional, é fundamental. Tu acredita que, como até para dar uma sugestão para os pacientes, qual que é o momento ideal, quando que ela tem que tomar a decisão, qual é o momento certo, correto, ideal, dela dar aquele passo? Eu estou pensando, não, acho que agora é o momento certo. Eu acho que isso passa pelo estado emocional no momento da vida dela, né? Se ela está se sentindo bem, está com a sua vida afetiva organizada, né? Ela vai entender a cirurgia plástica como algo a mais, como algo positivo que vai se acrescentar de bem na vida dela, né? Eu acho que esse é o momento. Claro que envolve, como você falou, os outros pilares, né? Envolve a questão familiar, que nós poderíamos falar bastante sobre isso. Tem que haver uma concordância da família, né? Especialmente o marido ou mulher, enfim, né? Esse somatório andando bem, né? É a hora certa de fazer a cirurgia. Eu não acho que seja a hora certa de recorrer a uma plástica estética quando a pessoa está enfrentando uma série de crises em outras áreas da sua vida, sabe? Acho que aí não é o momento. Eu, pelo menos, penso assim, sabe, Luciano? É o que eu vejo na rotina diária, assim. Algumas pacientes, elas tentam usar a cirurgia plástica como uma forma de compensar alguma outra coisa que não está acontecendo bem na vida dela. Exemplo, relacionamento. Então, cria uma expectativa irreal que fazendo um procedimento, alguma coisa já incomoda ela, vai mudar algum ponto da vida pessoal dela, seja relacionamento marido, namorado, trabalho, até eu acho que é um ponto importante de falar depois. Hoje tem na mídia muito forte que para tu dar certo em qualquer coisa, tu tem que ter o padrão de beleza. Acho que é um assunto que a gente pode abordar legal depois também. Esse é um tema assim, eu também penso assim, que
muito importante que a pessoa tenha como seu espelho, né? Que diga como é que ela está no momento, se ela está bem, se ela não está bem, o seu próprio olhar, né? Isso hoje é uma luta, sabe, porque há uma pressão midiática muito grande, muito forte, né, que penetra muito em nós, né? Todos nós estamos nas redes sociais, todos nós estamos vendo o que acontece ali, e há digamos, um risco de o nosso espelho não ser mais o nosso olhar, e ser o olhar externo, o olhar da mídia, o olhar da moda, né? E aí, se nós nos submetemos a isso, nós vamos ficar sempre correndo atrás de um determinado padrão de beleza e, e isso não vai ser conseguido através de uma cirurgia plástica, né? Isso só vai ser conseguido à medida que nós resgatamos o nosso espelho para o nosso olhar, né? Mas eu vejo assim, como você comentou, que hoje essa pressão é muito forte, né? Saltou o que eu estava conversando antes até, né, antes de começar a gravar o vídeo, que a cirurgia plástica tem um componente muito grande da parte emocional. Eu digo até que o consultório de cirurgia plástica ele é meio um consultório de psiquiatria hoje. Não chego aos teus anos de experiência, Sim. mas estou com 25, já estou ali, né? Tá bastante. Então a gente acumula essa experiência e antes de acontecer, a gente vê muita coisa. Então, aquela paciente que ela, por exemplo, que ela não está preparada para a cirurgia, tu vê que ela não concorda contigo com o diagnóstico. Então, a cirurgia plástica é medicina, né? Diagnóstico, é o que o paciente Sim. tem. Conforme o diagnóstico, ela vai ter uma indicação do tratamento ideal. Depois ela vai realizar o tratamento e ter um pós-operatório. Então, existem pacientes que tu percebe antes, durante ou após o tratamento, tá? O andar do tratamento, que ela não tem as condições ideais emocionais para uma cirurgia. O que eu tenho de conduta particular minha? Quando eu faço o diagnóstico antes da cirurgia, a cirurgia tem que ser contraindicada, ela tem que passar por uma adequação. Exemplo, se a paciente vê ela não tem composição corporal adequada para fazer uma cirurgia, ela vai procurar um nutricionista, educador físico, para melhorar a composição corporal. Se o problema é emocional, ela não pode fazer a cirurgia, porque a parte emocional é tão importante quanto a parte física. Ela tem que procurar um profissional qualificado para levar ela de volta para as condições ideais, se preparar e fazer uma cirurgia de qualidade depois. Tu sabe que eu, nesses anos de trabalho, já fui procurado por várias pacientes, até na memória me vem o nome de alguns, assim, que foram ao cirurgião plástico, ele percebeu que a pessoa não estava em condições e até sugeriu que fizesse um tratamento psiquiátrico. E essas pessoas, quando chegavam a mim, elas chegavam querendo, sentavam e diziam assim: doutor, eu vim aqui para o senhor me dar um atestado para mim levar para o cirurgião plástico, dizendo que eu tenho condições de fazer a cirurgia. É o que elas fazem no consultório da cirurgia plástica, né? Sim. A paciente não está saudável, ela chega, ela faz a indicação da cirurgia dela. Eu venho aqui para fazer tal coisa, que é o assunto que a gente pode entrar depois também, que é a mercantilização. Hoje o mundo da informação, todo mundo tem acesso a tudo. Só que é uma informação sem filtro, sem, como eu vou dizer, tu consegue virar especialista de qualquer coisa na tua cabeça. Na tua cabeça, né? Que tu sabe. Então elas se indicam se pudesse se auto-operar. Que já aconteceu, inclusive, ter paciente que chegou no hospital que fez a cirurgia em casa, né? Aí eles chamam para arrumar depois, que dava para outro vídeo, né, inteiro. Tu sabe que esses casos que eu estava lembrando, a pessoa chega já me dizendo que ela está plenamente em condições e que eu apenas preciso fazer o atestado. Aí, naturalmente, que eu dizia: olha, para isso eu preciso lhe conhecer a sua história de vida, conhecer o seu momento na vida, precisamos fazer uma avaliação, né? E com relutância, a pessoa começa daí a relatar sua história de vida, sua situação, porque ela já chega lá pronta.
Ela entendeu que a plástica vai resolver tudo na vida dela, né? Uhum. E ela estaria perdendo tempo ali comigo, né? Sim. Mas à medida que ela vai revelando a sua história e nós vamos examinando os diferentes aspectos da vida dela, ela começa a perceber que não é a hora dela fazer a cirurgia plástica, né? Em muitos casos, depois, posteriormente, aí a pessoa vai... Se prepara, mas aí ela vai com a expectativa adequada, sim, né? realista. Isso ajuda demais o sucesso na cirurgia, né? A pessoa chegar bem com a expectativa adequada. Senão, eu imagino, tantos anos você trabalhando na área, se a pessoa não está com a expectativa adequada, depois ela nunca vai estar satisfeita com Exatamente. a cirurgia, né? Porque ela está esperando uma outra coisa, não a Exatamente. coisa real da própria cirurgia, não é isso? O que acontece na rotina do consultório, que eu tento evitar não realizando cirurgia para o paciente que eu faço o diagnóstico antes. Uhum. Mas aquela paciente não está saudável, ou até cognitivo às vezes, não é nem emocional, Entendo. é condições cognitivas de entender Entender. qual que é o problema dela, o que é o ideal para ser feito, quais os cuidados que ela tem que ter no pós-operatório e atitudes dela, ativo no pós-operatório. Se o paciente não tem a compreensão antes de operar disso, depois que ela fez a cirurgia, ela também não vai ter condições, e aí prejudica todo o resultado do tratamento. Inclusive, também o outro caminho, assim, Michel, depois que a pessoa está fazendo a sua terapia emocional, está ajeitando a sua vida, chega um momento em que ela e eu dissemos, olha, agora para você dar um passo a mais na tua melhora da tua autoestima, agora é hora de, quem sabe, você procurar um cirurgião plástico e fazer tal procedimento que realmente tudo indica que você precisa fazer, né? Então é um processo inverso, né? É uma construção. Uma construção. E a cirurgia plástica ela tem que ser a coroação, é o final. Exato. E vai daí fazer muito bem para a pessoa. Aí o resultado é interessante. Aí aquele a mais na vida dela vai fechar, digamos assim, vai completar sua autoestima e ela vai se sentir muito bem, né? Porque realmente a pessoa, quando está apresentando uma alteração morfológica que chama a atenção dos demais, ela tem muito sofrimento com isso, não é? Sim. E então, feito o procedimento, corrigido isso, há um bem-estar muito grande para a pessoa, né? Então, só estou resumindo, o caminho ideal da cirurgia plástica é a paciente estar saudável. Está saudável. E essa saúde é uma construção. A saúde é uma construção. E essa construção final é a cirurgia plástica. Tudo que inverte essa sequência vai acabar no final Concordo contigo. não dando certo. Concordo contigo. Né? E Salton, eu gostaria de perguntar, do teu ponto de vista, por que tem muitos profissionais, não vamos falar só cirurgião plástico, pode ser cirurgião plástico e outras áreas estética, que não veem o paciente dessa forma. Por que isso acontece? E por que o paciente se sujeita a isso? Aí é um tema muito interessante, porque hoje, né, virou assim, quase que um vale-tudo, né, por aí, né? A gente vê de tudo aí, né? E o que falando do ponto de vista dos médicos, né, eu sou professor de medicina há tantos anos, né, e depois acompanho tantos médicos, né, em psicoterapia até, eu sempre noto o seguinte, que é muito importante o médico estar gostando do que está fazendo. Quando ele deixa de gostar, ele deixa de ser médico. Ele ainda é médico. Ele vai lá, faz os procedimentos, mas ele não é mais aquele médico, né? Porque ele deixou de gostar. Então, o grande cuidado que a gente tem que ter como médico, e isso acho que vale para todas as profissões, é a gente gostar do que está fazendo. Até me uso como exemplo. Eu vou completar o ano que vem 50 anos de medicina. E por que eu estou trabalhando ainda? Porque eu gosto, né? Então, quando o médico começa a trabalhar dessa forma,
ele deixa de gostar, porque a gente só vai gostar de algo se a gente percebe, sente que a gente está fazendo algo bem feito, algo que alivia de fato o sofrimento daquela pessoa que está nos procurando. Quando nós esquecemos da pessoa como um todo, né, esquecemos o nosso papel de ajudar a aliviar o sofrimento da pessoa, e quem sabe focamos só no ganho financeiro, focamos só no número de procedimentos, na satisfação do nosso ego, de alguma forma, logo nós vamos deixar de gostar. E aí acabou o médico, né? Então, eu vejo que eu vim ainda, sou de uma geração que a medicina, ela era um pouco por vocação, assim, É. e o dinheiro acabava sendo uma consequência Uma de um trabalho bem consequência. feito. Devia ter acontecido uma inversão. O fim é o financeiro, não é a qualidade daquilo que tu faz. E que misturam mesmo. Hoje, tu não pode, mesmo tu não tendo melhor qualidade, tu tá atendendo todos os pacientes que querem, tu ganha dinheiro. Então é uma luta do bem contra o mal, assim, hoje, a rotina diária. Então eu acho muito importante, por exemplo, quem pensa em fazer uma cirurgia plástica, procurar já um cirurgião que faz essa avaliação inteira dela, que enxerga ela como uma pessoa completa, inserida numa família, inserida numa sociedade, né? E que não focaliza só um órgão doente. Né? Sempre se criticou, né, Michel, por exemplo, aquele profissional que dizia para o aluno, e eu tive professores ótimos, mas eu tive outros... Exceções né, existem que sempre para todos os lados. por exemplo, um professor dizia para mim assim, Salton, vai no leito tal lá examinar o seu Henrique. Né? O outro professor dizia, Salton, vai no leito tal, Olha aquela o fígado. vesícula. Tem um fígado lá no leito 23, tu vai lá ver o fígado no leito 23. Quer dizer, então é uma diferença enorme, né? Entre um paciente encontrar um médico assim ou assado. A gente mesmo, quando a gente precisa de médico, em quem é que a gente vai? A gente vai nos colegas que entendem a gente como um todo, né? Essa eu tenho visto, assim, a medicina ela mudou muito como a vida em geral das pessoas, né? Então, eu estava conversando esses dias sobre a nossa geração, que a gente pegou toda a mudança do mundo. A gente pegou, no teu caso, a vitrola, aí foi para fita cassete, CD, DVD, Blu-ray, analógico, o mundo mudou. Só que a grande mudança que eu percebo que vai acontecer agora é a humanização dos atendimentos. Então, a qualidade é o mínimo necessário para tu sobreviver no mercado, digamos. Tem que ter qualidade mínima. Sim. Só que o diferencial do profissional é a humanização do atendimento. É ver o paciente de uma forma global, não ver ele como um órgão doente. Como um peito. Né? Então, é gente com gente, é uma relação de gente com gente. Né? Porém, aí eu vejo que a gente tem, o mercado se divide em dois, bem claro assim. Tem o paciente que ele quer isso, que ele busca humanização, atendimento e tal. Mas tem o paciente que vê pelo outro lado, que ele vê assim, ó, quanto custa e eu quero um silicone. É só isso. Silicone, quanto que custa? E ela vai procurar, ela vai achar um profissional que vai dizer, o valor é tal, tu quer um silicone? Tu vai ter silicone. Não importa se é o que ela precisava, o que não precisava, porque virou, mercantilizou. Isso eu acho que não tem mais volta. Eu acho que tu tem razão. Existem os dois grupos, né? Tanto de profissional como de paciente. Tanto de profissional como de paciente. Bom, eu já tive pacientes que me procuraram, estou me lembrando de 2 pessoas, e eu sempre quero colher a história de vida da pessoa, né? E eu comecei a colher a história de vida, eu me lembro de um que ele, na época do relógio, assim, ele olhou no relógio e disse, doutor, é o seguinte, eu tenho muita coisa para fazer aí na cidade. Não vamos perder tempo com isso. Não dá para nós encurtar isso aqui, sabe? Então é uma pessoa que não está afim de estabelecer essa relação. Então não é só o médico, né? Sim, sim. Como você falou, né? Tem pessoas também que não querem estabelecer esse tipo de relação. Mas essas pessoas, eu acho que é muito difícil elas conseguirem uma vida
bem-estar na sua vida, né? Porque em tudo a gente precisa fazer uma relação gente com gente, né? Todo trabalho, toda relação impessoal é desagradável. Sim. Né? Até quando nos convidam para ir num coquetel, aí, a gente antes pergunta, mas quem é que vai estar lá? Quem vai estar lá? Porque a gente quer ter relação, né, com alguém. A gente não quer chegar num lugar que a gente não conhece ninguém, ninguém Não nos saber onde conhece. que bota a mão, se bota no bolso, se bota para trás. A gente se sente mal ali, né? Pessoas que trabalham assim, atendendo o público, por exemplo, caixa de banco, muitos me dizem assim, olha, eu consigo trabalhar bem porque quando dá uma folga, não tem muito movimento, eu estabeleço uma conversa com quem vem ali e tal, estabeleço uma relação gente com gente. Isso me faz bem. Agora, se eu só ficar numa relação impessoal, né? Mas eu tenho a impressão que antigamente, pelo menos quando eu comecei, as relações elas eram mais gente com gente, assim, sabe? Eu tenho a impressão que a pressa no mundo, né? Por exemplo, às vezes vem um paciente consultar e consultou um cardiologista antes. E eu pergunto, quem foi o seu cardiologista? Não lembrar o nome. Não lembro o nome. Né? Quem foi o seu cirurgião plástico? Custa para lembrar o nome, apesar de todo o procedimento, né? Não foi feita uma construção. Não foi feita uma E construção. provavelmente o resultado é limitado. É. Porque não exige chegar no nível de excelência, seja na psiquiatria, seja na cirurgia plástica, cardiologia, se tu não mergulhar a fundo no paciente. É que o resultado sempre vai ser limitado, é inevitável, não tem essa altura. Então, vamos voltar um pouquinho, Saltou, na estrutura familiar. O que tu vê do impacto da família? Porque as pessoas vivem em famílias. E geralmente tanto a decisão de operar como o pós-operatório, até o subjetivo de resultado, eles são impactados pela família. O que tu vê no teu... Eu tenho certeza que você certamente examina esse aspecto da família, né? Só pelo teu jeito de trabalhar, com certeza, porque a importância é que haja uma concordância na família de que aquele procedimento, naquele momento, é necessário, né? E que a família também tenha uma expectativa adequada, né? Se há divergência dentro da família, em geral entre o casal, Sim. né? Se um quer fazer, o outro acha que não devia fazer, já é um problema, né? Porque envolve a questão financeira também, o pós-procedimento, a família... Limitações e a ajuda que precisa. Então, eu acho difícil andar bem um procedimento quando não há concordância na família. Mas a tua experiência é grande nisso. O que tu sempre certamente tem esse cuidado, né? É porque a família, o que a gente percebe no dia a dia, assim, os pilares aqueles são interligados eles. Então o que acontece? Uma paciente que não tem condições físicas, para ficar fácil, que ela está acima do peso. Às vezes, se acima do peso, ele está relacionado à rotina da família. Que o marido, por exemplo, ele gosta de pedir pizza toda quarta, X toda quinta. Para ela conseguir melhorar as condições físicas dela, fazer uma cirurgia de qualidade, ela tem que convencer a família tem que mudar o estilo de vida, não é só ela. Só que às vezes, o marido, digamos, ele não quer, aí entra o emocional da paciente, que ela melhore por insegurança do marido. Que acontece seguido isso. Então tu mistura, para a paciente melhorar as condições físicas, até melhorar a condição emocional que o marido não ajuda. Para melhorar a condição física, ela precisa melhorar a parte alimentar que o marido não ajuda. E aí no fim vira, então, como sempre tudo na medicina, não é tudo uma caixinha. Eles se intercomunicam, né? Então por isso que a família é de extrema importância no ponto de vista para uma qualidade final, né?
o meio que a pessoa viveu. Por exemplo, a questão do bullying, né? Eu imagino que tu deve, às vezes, receber uma paciente, por exemplo, que acha que deve operar o seio porque é grande, porque é pequeno, e você, provavelmente, há casos que você deve ver que não há necessidade de Sim. operar. Mas se a gente voltar na história passada dela, ela pode ter sofrido bullying, quem sabe na adolescência, por isso que é bom avaliar isso. Uhum. Quem sabe no início da adolescência, perante os colegas, parecia que o seio dela já estava muito grande, Uhum. ou o seio dela não aparecia. Então, né? Os meninos adolescentes, a tragédia do tamanho do pênis, né? Uhum. Se o pênis é pequeno, se o pênis é grande, né? E isso fica dentro da pessoa, fica como um transtorno de estresse pós-traumático. Aquilo é como um trauma, né? Quando tu sofre um bullying, numa época que tu não tem ainda condições de superar aquilo, né? Tu não tem ainda... O teu espelho ainda não é o teu olhar, né? Ainda é o olhar da turma. Aquilo funciona como um trauma dentro da pessoa que fica reverberando dentro dela, né? Que a gente chama daí de um transtorno de estresse pós-traumático, né? E pode E ficar a vida toda. pode ficar a vida toda. E aí a pessoa, às vezes, vai lá porque tem que corrigir, então, o tamanho do pênis para resolver. Não vai resolver. O problema é outro, né? O problema é lidar com esse trauma que ela passou, ou alterar o seio, mas o problema não é o seio, o problema vem daquele trauma lá, né? Então, nessa avaliação, né, é importante olhar o passado e perceber se a pessoa sofreu bullying, às vezes apelidos, né, que bugio, aí a pessoa passa a achar que ela é feia, né? Que tem que mudar isso, mudar aquilo, mudar, né? E tem um outro aspecto importante a avaliar, né? Saltom não é infrequente, até tem uma certa frequência, é o contraindicar cirurgia pela paciente não ter a percepção dela não é a real do que ela tem. Porém, também, todas as pacientes que eu contraindico uma cirurgia, praticamente 100%, elas conseguem fazer uma cirurgia contra o profissional. Esse é um problema, né? Então, é o que a gente está falando da realidade de medicina. Quando o profissional tenta seguir uma linha, construir, na verdade é uma construção também, construir uma forma de ajudar as pessoas. Hoje, no mundo atual, no outro dia ela consegue alguém que faça a mercantilização da medicina. Agora, você atendendo gente, como você faz, com todos esses cuidados, você carrega uma sensação muito boa de realmente ter ajudado uma série de pessoas, né? Sim. E faz você ficar eternamente gostando do teu trabalho, né? Então é uma pena para os dois lá, para o paciente ou para a paciente, né? E para o médico, Sim. né? E a gente também vê, aí você que acompanha mais que eu, mas tem procedimentos hoje feitos por não médicos, né? Na área da estética, não é isso? Como que tu vê isso, Saltom? Eu vejo com muita preocupação isso, né? E também fico pensando, né, como é que determinadas pessoas vão a esses procedimentos, né? Entende? Parece que é um descuido de si mesmo, né? Uma autossabotagem, parece. Parece, né? Parece que é uma desvalorização da sua pessoa, né? Digamos assim, a gente, no nosso automóvel a gente tem que ter pneus novos, né? Uhum. Tem que cuidar dele, né? E parece que essas pessoas é como se pudessem andar com pneus velhos, recapados e tudo bem, né? Fecha o olho, se benze e vamos ver o que vai dar. E vai ver o que vai dar, né? É um tema até a ser estudado, né, Michel? Porque tem acontecido muito isso, né? Na verdade, é uma epidemia. Dá para dizer assim, até. Eu, assim, por mês, pelo menos 2, 3 pacientes vêm com sequela de tratamentos prévios. Acabam vindo para ti daí. Aí volta depois. Para mim e para outros colegas Sim, também, sim. né? Não é exceção minha.
Mas é cada vez mais, né? Porque eu acho que a gente volta, até saindo um pouco do nosso assunto, que é a cirurgia plástica, mas as pessoas também na vida pessoal e profissional buscam atalho. O imediatismo, né? É não o processo, né? Tem que ser já, pá, eu quero resolver isso agora, pá, né? Então tu pensa uma cirurgia, tu tá preparado minimamente para fazer uma cirurgia plástica como profissional, 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica e mais esforço. Para tu começar no mercado de trabalho, 12 anos. Por que eu vou fazer isso? Eu posso fazer um curso ou uma faculdade, não falando mal do profissional que faz, Sim. mas tu pode entrar no mercado em 2 anos. Mas daí a gente entra de novo mercantilização da formação. Acho que... Por exemplo, tem um diagnóstico psiquiátrico que bate muito na cirurgia plástica, que certamente esses colegas nem sabem que existe, que é a dismorfofobia, né, ou dismorfia, né? Isso que eu ia te perguntar, Salton, assim, ó, das patologias relacionadas à cirurgia plástica. Uma é a síndrome dismórfica corporal, que vamos entrar nela. Existem outras patologias que mais leves, digamos, que elas... Quais são elas que elas estão orbitando em volta da cirurgia plástica? Bom, depressão, digamos, sim, uma depressão, outros, digamos assim, daí patologias mesmo. O paciente tem isso, ele busca mais esse tipo de coisa. Certos tipos de depressão levam, porque a pessoa começa a ficar com a sensação de que ela está triste, que ela está isolada, que ela está sem muito convívio social, porque ela tem um problema na orelha dela. Aquilo é a causa de todo... Aquela causa de toda a depressão dela, e não é, né? Sim. Ou a pessoa fica com fobia social, ela tem fobia social, ela tem ansiedade no ambiente que está com as pessoas porque ela acha que ela está calva. Né? Uhum. Nós ia ter que ficar nós dois trancados em casa. Então assim, sempre são saídas mágicas para um problema, né? Eu até citei antes o transtorno de estresse pós-traumático, né? A pessoa carrega um trauma lá da infância, outro quadro, né? Transtornos obsessivo-compulsivo, que aliás estão muito ligados à dismorfofobia, ou dismorfia corporal. Esse é o quadro maior, né? Sim. Esse é o quadro mais direto. Esse quadro é ligadíssimo à cirurgia estética, né? A síndrome de dismorfia corporal é o quadro clássico do paciente da cirurgia plástica. O paciente tem uma doença mesmo, que procura a cirurgia plástica. E é um paciente que tem que ser feito diagnóstico antes de operar. Que aí tu consegue conduzir, tu faz o diagnóstico, manda pro profissional, ela vai seguir a vida dela, vai tratar. Então, esse paciente, se o cirurgião não faz diagnóstico antes de operar, abala todas as estruturas do consultório. Tudo. A vida pessoal do cirurgião, equipe, é uma confusão. Acho que é muito interessante tu falar para o pessoal, explicar, aprofundar mais sobre até para os pacientes, as pacientes que apresentam esse quadro, né, entenderem, perceberem que tem esse diagnóstico. Dificilmente o paciente ele aceita esse diagnóstico. Ele custa para aceitar. Ele custa para aceitar. Inclusive família. Inclusive a família. Aliás, é um quadro tão antigo que o Heródoto, né, o historiador grego lá que viveu 5 anos antes de Cristo, ele deixou escrito o mito da menina espartana feia que ia todos os dias no templo pedir ajuda para corrigir a aparência dela, né? Porém, e por mais que dissessem para ela que ela não tinha alteração, que ela era igual às outras meninas, ela voltava no tempo. E aí o primeiro médico que descreve esse quadro foi um italiano de Gênova, né? Mossellini é o nome dele, Enrico Mossellini. Isso foi em 1886, eu andei revisando esses tempos aí. E ele descreve o quadro lembrando do Heródoto, né? Para ver como o quadro é antigo, essa sensação
de nunca a nossa imagem está boa, né? É uma coisa muito antiga que afeta determinadas pessoas. Qual que é a percepção, para as pessoas entenderem, qual que é a percepção, o que o paciente tem a síndrome de dismórfia corporal, ela vê, como que ela se vê? Bom, ela sempre acha que a aparência dela não está boa, está errada. Ela é diferente dos outros, né? E isso faz com que ela ou tenha evitação, evite de sair, evite de ir em ambientes sociais, né? É um dos sintomas, né? Ela tenha uma baixa autoestima, ela sempre se acha feia, né? Ela, até nas conversas, ela diz que fulana é muito bonita, mas eu aqui sou uma pessoa, né, muito feia. E ela começa a ficar isso com uma ideia fixa. Uhum. E então por isso que E que não condiz com a realidade, né? que não condiz com a realidade. Não importa os demais dizerem para ela, mas fulana, olha, você é igual a todo mundo, você é uma pessoa bonita, você é isso. Não adianta, né? E, inclusive, alguns colocam como sendo um derivado do transtorno obsessivo-compulsivo. Que no transtorno obsessivo-compulsivo, a gente tem uma ideia fixa, né? No caso, a ideia fixa é de que a minha aparência tá mal, né? Tô feio, né? Uhum. Tem que corrigir isso. E essa ideia, ela volta, por mais que a pessoa não queira que ela volte, quando vê essa ideia volta, e essa ideia volta, e essa ideia volta, né? E aí ela, de repente, então vai atrás de uma cirurgia plástica. Quando, na verdade, o tratamento requer procurar entender por que ela está com essa desvalia dentro dela, né? Que ela está localizando no corpo, né? Mas não é no corpo. É outra área da vida dela. De novo, nós vamos ter que colher a história de vida dessa pessoa e entender o que aconteceu, né? E muitas vezes a gente faz uso também de medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, né? E até a pessoa ir conseguindo entender que ela tem esse diagnóstico, ela leva um tempo para entender, né? E, aliás, o fato de existir o diagnóstico ajuda, porque a gente diz para a pessoa, a gente não precisa dizer, hoje Sim. já vão atrás na internet, né? Esse diagnóstico ele passou a existir 100 anos depois do italiano descrever o quadro. Uhum. O quadro foi descrito em 1886 e em 1887 é que entrou, 1987 é que entrou nas classificações das doenças. Entrou primeiro na classificação americana, do DSM-3. No CID, depois virou CID. E depois entrou na CID, né? Então tem lá hoje um código lá do quadro, né? Então a gente até diz para a pessoa, pode ver, ó, ver esse código aqui, para tu perceber como tu preenche as condições. E eles negam, né? Normalmente tem uma certeza que é aquilo. Uhum. Porque o problema é a aparência, tem uma certeza, né? Então isso é um processo que leva um tempo até a pessoa compreender que não é, que tem um diagnóstico até disso, que a causa é outra, né? E se eventualmente ela tem alguma alteração no nariz, alguma coisa que ela precisa corrigir, isso vai ajudar ela. Depois tratada. Depois de tratada. Os casos que eu tive no consultório, eu não fiz diagnóstico, assim, os que foram para cirurgia, que eu não fiz diagnóstico antes, no pós-operatório, nunca. Nunca tá bom. Então, é uma paciente que vem, chega a ver 3 vezes por semana no consultório. Porque não corrigiu que não era isso. Sim, porque não tem o que corrigir. Não tem que corrigir. E aí, por mais argumentos que tu tenha, elas não acreditam no profissional, elas acreditam aí na obsessão delas. Exatamente. Fica uma ideia fixa. Uhum. Aquilo vem. Não é assim, não adianta, o jornalismo não está certo, é outro. É um sofrimento para ela, para a família, para o médico, né? Que está aquela pessoa lá sempre insatisfeita, né? Até ela entender que o problema é outro. E Salton e a taxa de sucesso do tratamento dos pacientes, como que é? Tudo depende, sabe? Eu não sei te dizer o índice, assim, mas é um tratamento difícil. É longo, né? É longo, é demorado, né?
precisa ajuda da família, a família também Isso tem quer que dizer, entender o A diagnóstico. família tem que aceitar, de volta lá de novo, a família no Isso, a meio. família tem que entender o diagnóstico, tem que ajudar ela, né? E aí se usa, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, se usa a medicação, né? Porque hoje tem um fenômeno interessante, sabe, Michel, que é o uso do antidepressivo, né? Na verdade, esse nome está errado, né? Porque os antidepressivos eles começaram mesmo em 1960, 1959, até então não tinha antidepressivo. Em 1960 é que começa a entrar no mercado, né? Por exemplo, o Getúlio Vargas cometeu suicídio em 53 porque tinha uma depressão. Mas na época não tinha medicação nenhuma para tratar a depressão. Né? Bom, só que então o primeiro quadro tratado com esses medicamentos foi a depressão, por isso os medicamentos ficaram sendo chamados de antidepressivos, mas o nome está errado. O nome certo é reguladores dos neurotransmissores. Por isso esses medicamentos ajudam na ansiedade, ajudam na depressão, ajudam no transtorno dismórfico corporal, porque há uma alteração na bioquímica do nosso cérebro que faz com que a pessoa fique com a certeza de que ela tem essa alteração. Entende? Há uma alteração na bioquímica dela. Por que que uns desenvolvem esse quadro e outros não? Às vezes a pessoa tem realmente uma alteração corporal visível e, no entanto, ela não tem... Não é problema. Não é problema, né? Ela leva bem isso, né? Daí tem muita autoestima. Tem muita autoestima. Então, por isso que também se faz, assim, muitas vezes, uma experiência terapêutica, que é o uso de um regulador dos neurotransmissores, né? Mas é um tratamento muito necessário, né? E quando se obtém bons resultados, a vida da pessoa melhora muito. E aí, às vezes, ela vai fazer alguma correção que ela necessita fazer, ou às vezes nem vai. Né? Sim. Mas é uma doença complexa, é uma doença, é um CID. Por isso, né, que nós estávamos falando que não tem como uma boa medicina sem fazer uma avaliação completa Global. da pessoa, né? Não tem, como a gente falou, eu vim aqui pôr no silicone, pronto. Né? Não é assim, né? Vamos conversar um pouquinho, vamos ver como é que está vendo, né? Exatamente. Salton, acho que chegando perto do nosso tempo de vídeo, acho que foi muito interessante, acho que agregou bastante para todo mundo, seja para o paciente da cirurgia plástica, aquele paciente que tem curiosidade familiar, seja para o profissional, foi nosso assunto muito interessante. A gente pode repetir outras doses e abordar os outros assuntos que cirurgia plástica e psiquiatria são especialidades irmãs, andam juntas. Obrigado por quem ficou até aqui o vídeo e nos acompanha até nos próximos episódios. Um abraço, até o próximo. Um abraço.